Olá, eu me chamo Giovana Santos e farei a leitura da lição bíblica da CPAD do segundo trimestre do ano de 2024, a lição 5, que tem como tema Os Inimigos do Cristão. Texto áureo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versos 25 e 26. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Leitura bíblica em classe, no livro de Romanos, no capítulo 6, do verso 11 ao verso 14. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Em tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Tópico 1. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. 1.1. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, primeiro livro de Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus capítulo 13, verso 39 e Lucas capítulo 11, verso 18. 1.2. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel capítulo 28, verso 12 e 14. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele.
De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Segundo Coríntios, no capítulo 4, verso 4, e Efésios, capítulo 2, verso 2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 3. Raiva, Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Desejos, Lucas, capítulo 22, verso 31. E vontade própria, Isaías, capítulo 14, verso 13, Isaías 14, 14. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 12. Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 12. Jó, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Tópico 1.3. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Gênesis capítulo 3, verso 1 e Apocalipse capítulo 12, verso 9. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Zacarias capítulo 3, verso 1, Mateus capítulo 4, verso 10 e Apocalipse capítulo 20, verso 2. Diabo aparece 35 vezes. Acusador, Mateus capítulo 4, verso 1 e Efésios capítulo 4, verso 27. Maligno, revela o seu caráter. 1 João capítulo 5, versos 18 e 19. Dragão vermelho, revela a sua ferocidade. Apocalipse capítulo 12, verso 3, verso 7, verso 9 e verso 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos capítulo 5, verso 3, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Enganador, Apocalipse capítulo 12, verso 9, Apocalipse capítulo 20, os versos 2 e verso 3. Belzebu, chefe dos demônios, Lucas capítulo 11, verso 15. Belial, pessoa má, sem valor. Juízes, capítulo 19, verso 22. 1 Samuel, capítulo 30, verso 22. E 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Tópico 2. O segundo inimigo do cristão, a carne. 2.1. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo do humano e dos animais. Gênesis capítulo 2, verso 21. 2. O corpo humano inteiro. Êxodo capítulo 4, verso 7. 3. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Salmo 78, versos 39. 4. A natureza humana pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, verso 19 e Gálatas, capítulo 6, verso 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João, capítulo 2, verso 16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade,
bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Tópico 2.2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, e Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao verso 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Tópico 2.3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 39. Mas também a natureza pecaminosa. Romanos, capítulo 8, verso 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria. É uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, verso 20. Tópico 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. 3.1. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. Salmos 24.1. 2. O conjunto das nações conhecidas. 1 Reis, capítulo 10, verso 23. A raça humana. Salmos 9, verso 8. João, capítulo 3, verso 16. 4. O universo. Romanos, capítulo 1, verso 20. 5. Os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João, capítulo 12, verso 31 e João, capítulo 15, verso 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. A. O planeta Terra em que habitamos, Salmos 19, verso 4. B. As pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João, no capítulo 2, verso 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tópico 3.2. 3 níveis de vícios infames.
As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. B. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, músicas, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. C. A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Tópico 3.3. Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sobre o controle do maligno, busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito, Efésios capítulo 5, verso 18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, Mateus capítulo 7, verso 21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 5, verso 7. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos estragar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e Efésios, capítulo 6, verso 10.